Bem, já iniciamos aqui a gravação. Repito, sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que alguns entraram depois que eu mandei, mas uma alegria muito grande vê-los e revê-los, né? Vejo aqui a Jennifer, Laricina, minha queridíssima Vitória. Né? Não sei como é que vocês ainda me aguentam, mas fico muito feliz de tê-los de novo aqui em mais uma disciplina. Né? Chegamos aí a Processo Penal 2. E para mim é uma felicidade muito grande não apenas começar um semestre, mas começar um semestre vendo aí muitos de vocês e já os conheço. Né? Se eu não estiver enganado, a minha, Larissa, Jennifer, segunda ou terceira vez até que são minhas alunas. Bem, queridos, eu reservei essa nossa aula de hoje para que a gente possa se conhecer um pouquinho, para que a gente possa definir aí como é que vai ser nosso semestre. Eu sempre tive essa primeira aula para que a gente possa definir as questões administrativas, porque aí, Felipe, a partir da próxima aula, quinta-feira, a gente fala só em processo penal, porque a gente já vai ter definido todos os elementos administrativos, as rotinas administrativas na aula de hoje. Primeiro, eu tenho que compartilhar uma felicidade com vocês. Para mim é motivo de muita alegria, de muita responsabilidade também, mas muita alegria, porque eu tive uma procura muito boa nessa disciplina, nessa turma de vocês. Para vocês terem ideia, são 63 matriculados. Então, quase um recorde pessoal. Para mim é uma alegria muito grande. Eu sei que há excelentes professores na disciplina na universidade, então para mim é motivo de alegria e de vaidade pessoal saber que vocês optaram por estar aqui comigo no Processo Penal 2. Farei de tudo para que a gente tenha aí o melhor semestre possível, o melhor encaminhamento possível desse semestre. Tá bom? Yuri, seja bem-vindo mais uma vez também. Yuri esteve comigo no Processo Penal 1, semestre passado. Então, queridos, eu queria já começar agradecendo a todos vocês. Repito, nós somos 63 matriculados, então isso é uma alegria muito grande que eu tenho em relação a essa disciplina. Como vocês sabem, meu nome é Rafael Mota, eu sou professor da universidade já há alguns anos, sou formado pela Unifor, toda a minha carreira acadêmica foi desenvolvida na Unifor, foi na Universidade de Fortaleza que eu fiz a minha graduação, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado. Então, toda a minha carreira acadêmica foi dedicada e é oriunda da Unifor, por isso eu tenho tanta alegria, tanta satisfação de hoje ser professor dessa universidade. Então, da graduação ao doutorado eu fiz na universidade, então para mim é uma alegria muito grande saber que eu estou vendo que eu estou com um falhazinho aqui na minha câmera, deixa eu só ajustá-lo aqui. Tá mudo, professor. Eu sou muito grato à Unifor, né? Para mim é uma... Estão me ouvindo, estão me vendo bem agora, né? Para corrigir aqui um defeitozinho, já tá ok. Já estou há algum tempo na universidade, sou professor, como vocês sabem, de Direito Penal também, tenho uma turma de Direito Penal 3, e para mim é muito bom continuar nessa universidade. Atualmente, durante esse ano, eu estou fazendo um pós-doutorado, mas é no Rio de Janeiro, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, no ICEM, um doutorado que eu desenvolvo esse ano em Ciências Militares.
complementando aí a minha formação. Então, essa é a prévia apresentação que eu queria fazer, é o que interessa a vocês saberem de mim nesse primeiro dia. E aí nós vamos conversar um pouquinho. Deixa eu trocar aqui o meu fone de ouvido, para ver se melhora um pouco. Só um minutinho. Melhorou? Melhorou o som agora? Está melhor? Ah, ótimo. Não, era só uma configuração aqui do computador, que ele não estava usando o microfone aqui do fone, estava usando do computador, por isso estava baixo. Agora som, imagem, tudo ok, né? Queridos, então, como eu disse a vocês, eu reservei esse nosso primeiro encontro para a gente conversar um pouquinho, Diana, como é que vai ser o semestre, quais são os temas que nós vamos tratar nesse semestre, qual é a dinâmica que nós vamos ter na nossa aula. Primeira informação importante, até porque alguns de vocês me mandaram mensagens perguntando sobre isso, e eu queria já combinar com vocês. A Unifor, ela, para este semestre, ela adotou o seguinte caminho, a seguinte estratégia. De cada disciplina, ela reservou, Cícero e Fernando, uma turma, tanto no turno da manhã quanto no turno da noite, para funcionar de maneira presencial. Então, nós temos uma turma de cada disciplina separada, reservada para funcionar de maneira presencial. As outras turmas, incluindo a nossa turma aqui, a ideia que nós temos, o planejamento da universidade, é de que a gente siga no modelo síncrono até o final do semestre, tá certo? Nós somos, como eu disse a vocês, 63 mais eu, somos 64 nessa turma. Então, ainda haveria uma dificuldade, né? A vacinação está avançando, o cenário está melhorando, mas ainda haveria uma dificuldade para que nós fôssemos todos para o regime presencial. Então, a princípio, o planejamento da universidade é este. Esta nossa turma deve seguir em aulas síncronas, aulas remotas, até o final do semestre. Claro, a gente está falando de um cenário, infelizmente, ainda com muitas incertezas, né? Mas vai que todos os astros aí se alinham, né, Felipe? A gente tem uma vacinação antecipada e uma segurança, Paulo, muito grande para voltar até o final do semestre, mas esse não é o cenário que a universidade está visualizando. Então, é importante para que vocês saibam disso, a gente vai se planejar, o meu planejamento de aula foi feito para que a gente siga o semestre todo aqui nas aulas remotas, sempre será esse mesmo link, está lá no AVA, para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade. Eu queria combinar com vocês, eu fiz isso nos 2 últimos semestres e funcionou muito bem, Ravena, se nós poderíamos começar as nossas aulas às 9 horas, tá certo? Com isso, nós iríamos aí até às 10, 10h15, 10h20, dependendo do conteúdo. A gente começa antes e aí eu tenho condições de liberar vocês antes. Eventualmente, aquele que não puder estar às 9, chegue depois, eu vou fazer a chamada só no final da aula, sempre lá às 10 e pouco, tá bom? De qualquer maneira, lembrando que todas as aulas serão gravadas e eu vou disponibilizar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde, eu vou disponibilizar o link de acesso a vocês. Eu pergunto, a gente pode, Ana Beatriz, Laricinha, Yuri, podemos combinar assim? Então, que a gente começa, né, a partir da próxima quinta-feira, 9 em ponto, nós começamos. Essa é uma das vantagens que nós temos desse regime remoto. A gente tem um intervalo normalmente ali mais apertadinho. Então, 9 horas fica ajustado, tá bom? Fernando, Ana Vitória e todos os demais, para que a gente possa comentar
começar já. E aí, repito, a vantagem é que a gente, ao invés de ir até quase 11 horas, a gente tem condição de terminar umas 10h15, 10h20, vendo todo o conteúdo que a gente precisa ver, sem pressa. Enfim, muitos de vocês já foram meus alunos, Yuri, Laricinha, Gênesis, sabem que eu não gosto de aula com pressa, a gente vê o que a gente tem que ver, da forma que a gente tem que ver, e isso já é suficiente. Então fica combinado, a partir da próxima quinta-feira, 9 horas, eu já abro aqui a sala e a gente já começa a aula. Combinado, professor. Essa nossa disciplina, Diana, ela é uma disciplina muito bacana, porque ela é uma disciplina de encerramento desse grande ciclo de penal e processo penal de vocês. Porque, Ailson, a disciplina de processo penal 3, ela é uma disciplina optativa e ela trata só de execução penal. Ela é uma disciplina muito importante, ela é uma disciplina que vale muito a pena que vocês façam, mas ela é uma disciplina optativa. Então, assim, a estrutura de disciplinas obrigatórias desse ciclo de penal e processo penal, nós estamos concluindo esse semestre. E aí isso faz com que eu tenha não apenas um conteúdo, como eu vou já apresentar para vocês, que é um conteúdo muito importante, mas a gente também pode, Alice e todos os outros, Carolina, Paulo, Elzio, aproveitar esse semestre para revisar alguns conteúdos que nós vimos em semestres passados. E aí, para isso, eu preciso sempre da ajuda de vocês. Ou seja, viram, perceberam que havia ali um tema. Júlia, não haverá muito esse risco, porque no início da aula eu sempre faço uma revisão das aulas anteriores, aí é o tempo que você vai chegando, e sempre a aula vai estar gravada, vai estar disponibilizada, não haverá aí grandes riscos em relação a isso, não. Tá bom? Até porque no máximo, o professor do horário AB vai até 9h10, né? No pior dos cenários, que é o horário oficial de encerramento do horário AB. Então, acho que não haverá grandes prejuízos, não. Então, queridos, vamos aproveitar essa disciplina para que a gente possa fazer também uma revisão
Mil perdões, pessoal. Minha internet caiu desde ontem, que ela está muito instável, na verdade, desde o final de semana, mas eu já entrei aqui por outra conexão, estou usando aqui a internet do meu celular. Eu acredito que vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem, né? Tudo tranquilo agora. Mil perdões, mais uma vez, por essa breve interrupção. Tá bom? Peço desculpas a vocês. Bem, então, que a gente aproveite, portanto, esse semestre, não apenas para que a gente possa ver o nosso conteúdo, que é um conteúdo muito interessante, um conteúdo muito rico, para que a gente possa conhecer, mas também que a gente possa aproveitar, Luana, Ravena, Marcela, para que a gente possa revisar alguns temas que são importantes. Então, o Elzio pode imaginar, não, Rafael, a parte de dosimetria de pena eu tenho alguma dificuldade, prescrição, a gente vai encaixando esses temas durante o semestre e vamos avançando com eles, tá certo? Nossa disciplina é uma disciplina de continuação. Vocês já estudaram processo penal 1 no semestre passado, lá vocês estudaram os princípios de processo, inquérito policial, ação penal. Nesse semestre a gente segue com o processo penal e muitas vezes, vocês vão perceber isso à medida que a gente for avançando, nós vamos resgatar até mesmo conteúdos do semestre passado e com isso a gente vai ter a oportunidade de conectar algumas coisas. Por exemplo, uma das grandes unidades que nós vamos ter nesse semestre é o estudo dos procedimentos criminais. O que a gente vai estudar lá no procedimento, Carolina? A gente vai pegar e organizar dentro de uma sequência lógica de tempo os atos processuais. Desde a teoria geral do processo e passando para o processo penal 1, vocês sabem que processo é uma sequência ordenada de atos, né? O que nós vamos aprender, portanto, esse semestre de ano em uma das nossas unidades é que sequência é essa, que ordem é essa dos atos. Eu vou compartilhar aqui rapidinho a minha tela, eu quero mostrar para vocês o nosso AVA, é uma plataforma que nos auxilia muito, e aproveito para apresentar o nosso conteúdo. Então, aqui vocês têm um AVA da disciplina, né? E o nosso conteúdo, vocês podem ver aqui, a primeira das unidades é o estudo dos atos de comunicação processual. A gente vai conversar sobre isso na próxima quinta-feira, onde nós vamos conversar sobre citação, sobre notificação, sobre intimação. A gente vai ver como é que o juiz se comunica com as partes, como é que o juiz se comunica com aqueles que estão relacionados ou conectados de alguma maneira ao processo. A gente vai ter toda essa estrutura definida ou construída a partir da próxima aula, e a gente vai conhecer principalmente a citação no processo penal. Como é que ela funciona, de que maneira ela funciona, como é que essa citação ela vai ser feita dentro do processo. Na semana que vem, nós começamos a nossa segunda unidade, que é uma unidade extremamente importante, onde nós vamos conhecer as provas no processo penal. A gente vai conhecer aqui, Luana, como é que eu posso provar algo no processo penal. Sobre determinado aspecto, essa unidade é uma das mais importantes, porque a prova, ou o conjunto de provas no processo penal, representa um recheio do processo, né? Ela representará esse recheio do processo penal. Ou seja, se eu estou dizendo que alguém praticou um crime, eu tenho a obrigação de construir uma certeza, uma convicção desse fato. As provas servem, portanto, a essa determinada finalidade. Então, eu tenho aqui a prova como um elemento central para isso. Nós vamos estudar não apenas a lógica da teoria geral das provas, mas todas as provas em espécie, o que é o interrogatório, quais os limites da testemunha, o que é que eu vou provar numa prova pericial. A gente vai falar, inclusive, de provas que estão fora do Código de Processo Penal, como interceptação telefônica, como colaboração premiada, como infiltração de agentes policiais.
O Lucas pergunta o seguinte: pode-se dizer então que o conteúdo da nossa cadeira só será ministrado na próxima aula, certo? Eu penso que você quer dizer o conteúdo da primeira unidade, Lucas. Se for isso, realmente, atos de comunicação é uma matéria um pouquinho mais sucinta, a gente vai ver só na quinta-feira, a gente alcança a ver com tranquilidade. A partir da semana que vem, a gente já começa a segunda unidade, aí sim, são várias aulas, nós vamos enfrentar essa segunda e as unidades que vão depois dela. Então, o estudo das provas é um estudo muito importante, porque ele vai nos trazer exatamente esse conjunto de ferramentas que o processo tem nas mãos para, de alguma maneira, comprovar ou trazer a certeza sobre os fatos. A seguir, a gente entra aí na unidade 3, tá certo? A unidade 3 é uma unidade importantíssima, porque, como eu dizia agora há pouco, Ana, a gente vai organizar o processo. Então, na unidade 3, a unidade dos procedimentos, a gente vai colocar começo, meio e fim no processo. A gente vai organizar o processo dentro de uma sequência lógica, dentro de uma sequência ordenada. A gente vai ver como é que o processo começa, como é que a gente vai desenvolver cada um desses atos e como é que ele finaliza ao final. E mais ainda, nós vamos ver, Sabrina, que o processo penal, ele desenhou vários procedimentos distintos. Então, a gente vai customizar, vai calibrar, Bianca, o processo. Por quê? Ora, a diferença entre o remédio e o veneno é muitas vezes apenas a dose. Então, é esse cuidado que o processo tem, e a gente vai observar muito nessa terceira unidade. Processar um feito lá no juizado especial é diferente de processar um homicídio no tribunal do júri. Processar um furto é diferente de processar um crime lá no Supremo Tribunal Federal. Então, nessa unidade, a gente vai ver como é que o processo se organiza, qual é a sequência lógica de atos do processo, Lucas, e, na verdade, nós vamos perceber que há várias possibilidades distintas de organizar o processo. Então, é uma unidade que eu reputo uma das mais interessantes do nosso estudo, porque a gente vai ter na cabeça, Luana, exatamente essa sequência lógica. E não apenas uma, mas várias sequências que vão nos ajudar do ponto de vista prático. Depois a gente vai conhecer as nulidades no processo penal, né? Uma unidade mais enxuta, essa mais objetiva, onde nós vamos falar de invalidades no geral, nulidade absoluta, nulidade relativa, a gente vai falar de irregularidade, de atos inexistentes, é um tema bem interessante. Avançamos depois para a sentença, a gente vai conhecer a sentença nas suas mais variadas dimensões, a gente vai entender as características da sentença absolutória, as características da sentença condenatória. A gente vai falar aqui de dois institutos que são institutos com um nome complicado, mas um raciocínio muito simples, que é a ementatio libelli e a mutatio libelli, tratam do que o juiz pode fazer na hora de condenar. E aí nós chegamos nas duas últimas unidades, que na verdade, representam praticamente uma só. Essa unidade 6 e essa unidade 7, elas vão encerrar o nosso conteúdo programático, que são os recursos e as ações de impugnação. É uma unidade relativamente extensa, eu quero ver com toda calma com vocês, onde nós vamos entender todas as possibilidades que nós temos de recursos, ou seja, eu tenho, Alexandre, uma decisão que eu não aceito, que eu considero errada, que tipo de recurso eu posso utilizar? A gente vai estudar aqui um recurso chamado recurso em sentido estrito, nós vamos estudar, Ana Gabriela, um recurso exclusivo da execução penal chamado agravo de execução, nós vamos estudar, Beatriz, o recurso mais importante do processo penal, que é o recurso de apelação, vamos ver os recursos para tribunais superiores, e nessa última unidade, no estudo aqui das ações de impugnação, nós vamos estudar o habeas corpus, o mandado de segurança
e a revisão criminal, com especial destaque para o habeas corpus. Para vocês terem ideia, nós vamos estudar o habeas corpus com muita profundidade, a ponto da gente ter uma aula dedicada apenas e tão somente, Filipes e Fernandas, ao estudo da evolução histórica do habeas corpus. A gente vai começar lá desde o direito colonial, passando pelo direito imperial, pela república, para que a gente possa entender como é que funciona o habeas corpus. Então, esse é o nosso conteúdo, vejam, é um conteúdo extenso, né, um conteúdo longo, mas um conteúdo muito agradável de estudar, porque ele vai, ao final do semestre, quando nós chegarmos lá em dezembro, a gente vai perceber que a estrutura do processo está toda na nossa cabeça, que o que a gente tem no processo está todo na nossa cabeça, ou seja, eu sei como é que o processo começa, eu sei como é que o processo termina, eu sei como é que eu posso recorrer da decisão, então tudo isso vai estar muito claro, aí fechando aquele estudo que vocês começaram lá em processo penal 1 no semestre passado, tá bom? No nosso AVA, eu preparei aqui algo também muito especial para vocês, alguns aí que já foram meus alunos em outras disciplinas já conhecem, mas é importantíssimo que a gente possa conversar. No primeiro semestre do ano passado, logo que nós começamos esse cenário todo e nós migramos, Bianca, para as aulas remotas, eu tive a ideia, Gustavo, de gravar pequenas aulas, né, videoaulas de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, Heloísa, sobre o conteúdo da nossa disciplina. Então, eu tenho, Marcelo, todo o conteúdo da nossa disciplina em videoaulas que eu preparei desde o ano passado e que elas estão disponíveis no canal que eu tenho no YouTube. Eu montei esse canal no YouTube no ano passado para ajudar meus alunos, eu não tenho nenhuma outra pretensão além disso. E aí lá vocês vão ter não apenas essas videoaulas, como as nossas aulas síncronas. Eu vou subir todas as aulas síncronas lá para o meu canal do YouTube, que é uma forma de facilitar o acesso a vocês, porque aí vocês não dependem do AVA, nem dependem de nada, é só ir lá no YouTube e assiste a aula completa. Então lá vocês têm tanto as aulas síncronas dos semestres anteriores e desse semestre, como vocês têm videoaulas, que aí são videoaulas mais curtas sobre o nosso conteúdo. E aí, para facilitar, Marina, o que foi que eu fiz? Eu criei esses módulos aqui no AVA e neles vocês têm os links para os vídeos do YouTube. Tá? Então, por exemplo, na próxima aula, Lucas, como a gente tinha conversado, a gente vai falar sobre atos de comunicação do processo. Então, lá no YouTube, você tem duas pequenas aulas. Na hora que você clica aqui, ele já vai te remeter para lá, e aí você vai ter que duas aulas, vejam, são aulas curtinhas, de 10 minutos, 12 minutos, sobre a matéria daquele dia. Então, vocês têm isso sobre atos de comunicação, veja, depois das provas, cada link aqui é uma aula diferente, uma sobre colaboração, uma sobre interrogatório, procedimentos criminais, são duas sobre júri, duas sobre juizado especial, nulidade são duas aulas também, e os slides que nós vamos usar, o material já está aqui à disposição de vocês, decisões penais também, recursos, são duas videoaulas sobre teoria geral dos recursos, 4 sobre apelação, 2 sobre recurso em sentido estrito, 3 sobre recurso especial extraordinário e os respectivos slides. Então, isso aqui é um material que eu preparei com muito carinho desde o ano passado e venho atualizando, porque ele te ajuda muito no estudo. O que você pode fazer, Pâmela? Antes da aula, dá uma olhadinha nessas aulas, são aulas curtas, você vai ter uma noção geral do tema, aí a gente vem para a nossa aula síncrona, discute aqui com toda calma, com profundidade o nosso tema, e quando chegar perto das provas, a gente vai ter, mais uma vez, a possibilidade de voltar para aquelas videoaulas e fazer uma revisão. Então, foi uma forma que eu encontrei, Marcelo, de auxiliá-los e de criar esse material aqui para, de alguma maneira, ajudá-los, tá? Nesse módulo aqui, aulas gravadas 2021.2, links, vocês terão os links das nossas aulas síncronas. Então, todas as aulas síncronas que vocês têm aqui, as nossas aulas do dia a dia, eu vou colocar o link
Eu vou subir para o canal do YouTube, porque aí vocês podem ir direto lá no canal, mas se você quiser simplificar, você vem aqui no AVA, clica aqui e ele vai te dar o acesso. Então, você vai ter 2 materiais diferentes à sua disposição. A gravação das aulas síncronas, para aqueles que de alguma forma perderam a aula ou querem revisar aquele conteúdo, e videoaulas, que são videoaulas mais objetivas, mais curtas, tratando dos temas que a gente vai precisar ter. E aqui também, eu vou já falar das provas, a gente vai ter um outro módulo, que é o estudo daqui, que é o módulo das provas no processo. Então, a gente vai ter aqui as provas do semestre. Então, quando eu falo aqui em provas, avaliações, são as provas que vocês farão em relação ao nosso conteúdo. Eu queria fazer, já que a gente está falando de provas, fazer aqui 2 avisos, tá? A primeira prova e a última prova, a AV1 e a AV3, serão provas que eu vou elaborar e eu vou aplicar a vocês. Então, Fernanda, a AV1 e a AV3 são provas que eu vou fazer e eu vou aplicar. Como é que elas serão compostas? 5 pontos serão questões subjetivas e 5 pontos questões objetivas. Então, a AV1 e a AV2 são provas feitas por mim. A AV1 e a AV3 são provas feitas por mim. A AV2, a exemplo do que nós já tivemos no semestre passado, serão provas formuladas e aplicadas pela universidade. Né? Nós vamos ter a prova organizada e elaborada por um colegiado de professores. Repito, é o mesmo modelo, Ana, Igor, Lorena, que nós tivemos em processo penal 1 no semestre passado. A Laricinha lembra que estava comigo, Yuri também, Jennifer. É o mesmo modelo, a mesma estrutura, tá certo? Então, a AV1 e a AV3 são provas que eu elaborarei, metade subjetivas, metade objetivas. A AV2, que funciona como uma espécie de prova colegiada, ela não é uma prova colegiada porque não é toda a matéria do semestre, ela vai ser uma prova de 20 questões objetivas. Repito, o mesmo modelo de avaliação que nós tivemos no semestre passado. Eu vou passar aqui as datas das provas, mas com um asterisco. Ainda não foi divulgado para a gente a data da AV2. Eu vou colocar aqui uma data provisória. A AV1, que é essa prova que está sob minha responsabilidade, a data é essa aqui, ó, 23 e 21 e 23 de setembro. Está confirmado, porque sou eu que defino essa data. A AV2, né, ela seria, mas isso aqui é a confirmar, no final de outubro, a confirmar. E a AV3, aí essa de novo, sou eu que elaboro e eu que aplico, aí está confirmada para 7 e 9 de dezembro. Então, a AV1 e a AV3 já estão confirmadas aí nestas datas, e a AV2, eu estou colocando aqui uma data aproximada, apenas para que vocês possam se organizar, mas ainda longe, e eu, assim que tiver a data fechada e informada pela coordenação, eu informo a vocês. Então, fechando esse tópico aqui das provas, a AV1 e a AV3 são provas que eu, Rafael, elaboro, metade questões subjetivas, metade questões objetivas. Nestas datas, não teremos alteração. A AV2, a exemplo do que nós fizemos no semestre passado, Felipe, vai ser uma prova elaborada pela universidade, eu não tenho acesso prévio à prova, a correção, inclusive, é pelo sistema da universidade, numa data a ser confirmada. Deve ser aí
em torno do final de outubro, tá bom? Lembrando ainda, vocês já devem ter escutado isso de outros professores, mas eu gosto sempre de dar toda a informação nesse primeiro dia. Nós vamos ter uma semana de feriado logo no começo de setembro. Vocês devem lembrar, Luana, Bianca, Yuri, Jennifer e Laricinha, que estavam comigo no semestre passado, que nós não tivemos carnaval no semestre passado. Né? A gente, por conta dessa crise sanitária, a gente avançou e não tivemos carnaval. Esses dias, que seriam dias aí, de feriado, nós transpusemos e transpomos para setembro. Então, de 6 a 10 de setembro, podem se organizar aí para viajar, para descansar, para estudar. A gente vai ter essa semana aí de feriado, que é a semana do 7 de setembro. Tá? Isso já está organizado no nosso conteúdo programático, não teremos aí nenhum tipo de prejuízo do andamento disso. Tá bom? Queria falar um pouquinho sobre livros. Tá? Eu vou falar aqui sobre livros. A gente está numa disciplina de continuação. Vocês já fizeram o processo penal 1. E o processo penal ele tem uma característica bem interessante, Paulo e Marcela, porque os livros são volumes únicos que contêm tanto o conteúdo de processo 1 quanto de processo 2. Então, Pedro, se você teve um livro que te ajudou no semestre passado, que você gostou do ritmo, gostou da fluência, gostou da lógica do livro, segue com ele, não tem por que mudar. Tá? Eu vou dar aqui algumas sugestões, apenas para aqueles que querem mudar, querem conhecer outras obras. O primeiro deles, eu gosto muito do livro do professor Guilherme de Souza Nutt. Guilherme de Souza Nutt é um livro muito bom sobre processo penal. Ele também escreve, né, Felipe, sobre direito penal. Eu acho uma obra excelente, tá certo? Vocês têm essa obra na biblioteca online, assim como também um livro muito bom, que é o livro do professor Renato Brasileiro de Lima, um livro completo, Ana, inclusive para estudo para concurso. O livro do professor Renato Brasileiro, apesar de ser um livro volumoso, ele é um livro muito didático e muito focado também para concurso. Ele é professor de cursinhos aí para concurso, então ele tem uma visão muito, muito bacana disso. A gente vai ter aí uma estrutura bem legal. Né? Eu também gosto muito do livro do professor Eugênio Pacelli, é um livro também bem bacana, um livro bastante didático em relação a isso. Ana, um outro livro que também pode ser bem legal para concurso é o livro do professor Nestor Távora. Tá? Ele é um livro bem focado para concurso, inclusive ele chega, vai ter efetivamente uma pegada para concurso bem interessante, com várias questões de concurso e etc. Também um livro bacana, que é o livro do professor Auri Lopes Júnior, né? É um livro legal. Eu confesso a vocês que esses 3 primeiros que eu mencionei, o livro do professor Renato Brasileiro, o livro do professor Guilherme de Souza Nutt e o livro do professor Eugênio Pacelli são os melhores. Né? Esses 3 livros são os melhores livros, os que têm aí a melhor pegada em relação ao nosso conteúdo, especialmente o livro do professor Renato Brasileiro. Mas qualquer outro livro, existe o livro do professor Gustavo Badaró, que é uma boa obra de processo penal, qualquer deles que ajude a vocês, ele vai nos colaborar bastante. Eu sou um professor que cobro muito o que eu vejo em sala, né, na aula, então isso também é referência. Pois não, Bianca, pode perguntar aqui. Licença, professor, é só porque uma aluna caiu e ela está tentando entrar de novo na sala? Você tem como aceitá-la? O nome dela é Raíssa. Bianca, não está aparecendo para mim nenhum pedido de aceitação aqui. Eu já programei aqui para que a entrada seja automática. E sair de novo. Faça essa gentileza, porque eu já, até para facilitar vocês, eu já instalei aqui um aplicativo de que eu não preciso autorizar a entrada. Vocês já podem entrar para facilitar aqui a vida, tá bom?
Queridos, então esses livros são livros muito bons, tá certo? E todos eles vão efetivar bem a nossa disciplina e dominar aí bem os requisitos do processo penal. Eu vou trazer muito também o uso de slides, vou trazer muito o próprio Código de Processo Penal, ele nos ajuda bastante no conhecimento dessa disciplina. Queria conversar um pouquinho também sobre... Eu sempre gosto de conversar isso no primeiro dia de aula, porque é uma coisa que me ajuda muito. Quem já foi meu aluno aqui já me ouviu dizendo isso, mas eu sigo dizendo isso, porque a gente tem que entender que, mesmo com todas as dificuldades desse regime remoto, de aulas síncronas, né, Yuri? A gente está seguindo em frente. Quer dizer, imagina se a gente tivesse parado em março do ano passado, esperando o melhor dos momentos. Quanto a gente teria perdido, mas a gente está seguindo em frente. Então, juntos, vamos ter aqui a melhor das convivências, a mais respeitosa das convivências. Eu, infelizmente, não sou aquele professor que conta piada, eu sou um desastre contando piada. Felipe, eu até comecei minha carreira, Ana, contando piada, e ficava aquele silêncio, Fernanda, sepulcral, e aí era aquela coisa meio constrangedora, tal, eu abandonei isso. Mas eu também vou fazer de tudo para que a nossa aula não seja tão insuportável assim. Então, a nossa aula vai estar entre um show de humor e o artigo 122 do Código Penal, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Ele vai estar mais ou menos nesse espaço, né, entre uma questão e outra. Eu também não sou daqueles professores que levam a aula até o final, tal. Eu tenho um objetivo muito claro na minha cabeça. Nossa aula normalmente vai ter aí 1h10, 1h15, porque o que me importa é que a gente veja efetivamente. Guilherme, muito agradecido, né, pela sua imensa gentileza de ver um talento onde não existe, né, porque realmente talento humorístico é pouco aqui na área. Queridos, então a nossa aula normalmente vai ter esse período, né, 1h15, 1h20. As aulas remotas têm uma dinâmica diferente, né? A gente está numa aula síncrona, é diferente, ela rende mais, ela vai ter um aproveitamento maior. A gente, como combinou, vai começar às 9 horas, a próxima quinta-feira, e aí nós vamos aí até 10h15, ordinariamente, tá bom? Eu hoje não vou fazer chamada, estou vendo aqui que já somos 54 presentes, vou começar as chamadas a partir de quinta-feira, e eu queria abrir esse espaço para as perguntas de vocês, dúvidas, porque, repito, eu prefiro tirar essa aula para que a gente combine tudo que a gente tem que combinar do andamento administrativo da disciplina, e aí na quinta-feira a gente começa com matéria, com temas efetivamente, tá? Lembrando aqueles aspectos mais importantes. As aulas sempre estarão gravadas, eu vou disponibilizar o acesso a vocês lá no AVA. Começamos às 9 horas. A primeira e a última prova são naquelas datas que eu informei a vocês, porque sou eu que as elaborarei. A AV2 eu vou confirmar depois a data, porque recebo essa data da coordenação, mas a gente vai se preparar para cada uma das provas da melhor forma, não teremos aí nenhum tipo de sobressalto. E realmente, Carolina, o planejamento que a gente tem, Fernando, é de seguir até dezembro em aulas síncronas. Esse é o planejamento que a gente vai ter em relação a isso. Não, Cássio, o material de apoio são os slides e aquelas videoaulas. E aí você já vai ter um material de apoio, tá bom? Minha querida Ana Vitória, seja muito bem-vinda mais uma vez. A Ana é minha checadora de AVA, né, em semestres anteriores, me ajudou imensamente, e eu queria aqui publicamente agradecer a ela que fazia minha checagem para ver se as informações lá no AVA estavam todas ok. Continue com isso, e todos os outros, qualquer coisa que encontre de alteração, a gente vai fazendo. Isso, a princípio, sim. A princípio, a gente vai ter as aulas síncronas planejadas para irem até o final do semestre. Como eu falava no início da aula, a Unifor separou algumas turmas, por exemplo, Larissa, Jennifer e Yuri, que foram meus alunos de processo penal no semestre passado, no TARD EF. A gente acabou seguindo o semestre todo nas aulas síncronas. Mas este semestre, já que o governo do estado liberou as aulas presenciais com algumas restrições,
essa minha turma vai ser presencial. Então, a Unifor, ela separou uma turma de cada turno, manhã e noite, para funcionar presencialmente, e só matriculou 20 alunos nessas turmas. No nosso caso, nós somos, como eu falei no início da aula, 63, né? São 63 matriculados, então a gente deve seguir realmente até o final do ano de forma síncrona, a não ser que, se Deus permitisse, que o cenário melhorasse, a gente superasse isso de uma forma definitiva, mas, por enquanto, o nosso planejamento, Cícero, é que a gente siga em aulas síncronas na nossa turma. Repito, existem outras turmas que já foram pré-separadas e organizadas para funcionar de maneira presencial. Não é o caso da nossa turma, tá bom? Queridos, mais uma vez renovando as melhores boas-vindas. Fico muito feliz de tê-los aqui comigo nesse semestre, que a gente possa ter um semestre feliz, tranquilo, sereno, né? Lá no grupo de WhatsApp a gente vai sempre ter as informações sobre a disciplina. Eu peço que a gente se concentre lá em informações sobre a disciplina apenas, né? E a gente vai ter esse tipo de atividades. Vou trazer umas atividades diferentes, Ana, pode ficar tranquila, a gente vai ter uns videozinhos, umas atividades para tornar o semestre um pouquinho menos enfadonho, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Repito, para mim é uma alegria imensa saber que tantos optaram por estar aqui comigo nessa turma, e eu vou fazer de tudo para que a gente tenha um melhor e mais produtivo 2 semestres, tá bom? Também, Jennifer, saudade de todos vocês. Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira, aí sim, começando o conteúdo do semestre, às 9 horas, para ver atos de comunicação processual. Um beijo grande a todos e até lá.